Na história que faz parte do início da Bíblia, conta-se sobre um momento difícil e cheio de decisões importantes, vivido pelos primeiros membros da família que daria origem ao povo de Israel. Essa história acontece quando Jacó, que também é chamado de Israel, e sua família se mudam para a região de Canaã, um lugar prometido por Deus, que seria cheio de prosperidade. Jacó é descendente de Abraão e Isaque, e carrega consigo promessas muito especiais feitas por Deus: ter muitos descendentes e uma terra abundante. Porém, sua viagem até lá não é fácil. Ele enfrenta muitos desafios, tem que tomar decisões difíceis e sempre tenta equilibrar seguir as ordens de Deus com o bem-estar de sua grande família em um lugar desconhecido. Quando Jacó e sua família chegam perto da cidade de Siquém, um lugar muito importante economicamente e espiritualmente, eles se veem no meio de uma mistura de culturas. Siquém é importante não só como um centro de comércio, mas também como um lugar onde muitas pessoas diferentes se encontram, trocam ideias e práticas. A decisão de Jacó de ficar por lá tem muito significado. É uma chance de sua família crescer e se integrar na sociedade local. Mas também traz riscos por causa das grandes diferenças entre as pessoas da região. Jacó, seguindo as promessas divinas, busca um futuro melhor para seus descendentes nesse novo lugar. Nessa história, a gente acompanha o que aconteceu com Diná, a filha de Jacó, Lia. Diná decide visitar as mulheres da cidade de Siquém, mostrando seu interesse em conhecer gente nova e talvez fazer parte da comunidade local. Mas esse simples desejo de fazer amizades acaba trazendo um monte de problemas graves. Ao sair de sua casa, indo ao encontro da população local de Siquém, Diná se vê deslumbrada com a cultura totalmente diferente da de sua família e acaba por deixar transparecer esse sentimento, fazendo com que as pessoas ao redor cravassem os olhares para a jovem. Um desses olhares foi do filho do chefe da cidade, que deu o nome ao seu filho, o mesmo da cidade, Siquém. Siquém ficou espantando com a beleza da jovem, e então a agarrou e a levou para o seu palácio, como costumava fazer corriqueiramente, pois era uma atitude normal para o príncipe, como para os homens que viviam em Siquém. Diná, desesperada, tentava se desvencilhar do agressor, porém não tinha forças para reagir a um homem forte como o príncipe, e então foi carregada para os aposentos do homem, que parecia não ligar para o ato que estava prestes a cometer. Diná foi violentada brutalmente e teve a sua inocência tomada por Siquém. O caso de Diná destaca como é complicado quando culturas diferentes se encontram e as dificuldades de manter os próprios valores em um lugar novo e muitas vezes não muito acolhedor. O ataque sofrido por Diná em Siquém e tudo o que acontece depois é um exemplo triste das lutas do povo de Israel para achar um lugar para chamar de lar. Essa história é complexa e faz as pessoas pensarem sobre como viver junto com os outros, fazer o que é justo e tomar boas decisões num mundo cheio de desafios. Após o ocorrido na antiga Jerusalém, Siquém tentou consertar o erro, dizendo que amava Diná e queria se casar com ela. Mas o que ele fez já tinha deixado marcas profundas. O pai de Siquém, Hamor, tentou arrumar as coisas propondo que as duas famílias se unissem pelo casamento de Siquém e Diná. Ele sugeriu que as duas famílias poderiam viver juntas, compartilhar terras e fazer negócios. Mas quando os irmãos de Diná ficaram sabendo o que aconteceu, eles ficaram furiosos e não quiseram nem ouvir falar de perdão ou casamento. Eles só pensavam em vingança, o que só fez a situação ficar ainda pior. A história de Diná se torna uma lição sobre como as relações entre as pessoas podem ser complicadas, mostrando como podemos amar muito, mas também causar muita dor. O que aconteceu com Diná não foi um fato isolado, mudou tudo, levando a momentos de tristeza, desejo de vingança e tentativas de encontrar alguma forma de justiça, mesmo que de um jeito bem confuso. Com esse fundo de dor e esperança de melhorar as coisas, a proposta de casar Diná com Siquém surge. Esse momento tenta trazer um pouco de paz, mesmo que tudo ainda seja muito tenso. Mostra como as relações humanas são cheias de desafios e o quanto as pessoas buscam se reconciliar e manter sua dignidade. Hamor, mostrando ser um líder e pai preocupado, fala com sinceridade sobre como esse casamento poderia beneficiar a todos, trazendo não só um acordo justo, mas também a promessa de compartilhar terras e riquezas, buscando uma união longa entre os povos. Na antiga Jerusalém, essa proposta vai além de um casamento. É uma tentativa de juntar as duas famílias e comunidades, sugerindo que todos possam viver juntos, fazer negócios e até ter propriedades em comum. Hamor diz claramente:
Deixem a gente casar com as suas filhas e vocês casarem com as nossas. Vocês podem morar aqui conosco e a terra será de todos. Vamos viver e negociar aqui e todos terão a chance de ter suas próprias terras. A proposta feita por Hamor e Siquém tentava juntar as duas famílias, oferecendo um futuro de paz e cooperação. Mas mesmo com essas promessas bonitas, não era fácil esquecer o que Diná tinha passado. Sua família, especialmente seus irmãos, estavam muito magoados e desconfiados. Jacó ficou quieto, pensando bem sobre o que foi oferecido. Mas seus filhos, especialmente Simeão e Levi, estavam furiosos e já pensavam em como se vingar pela ofensa à sua irmã. Eles ouviram a proposta, mas por dentro já estavam planejando o que fazer. Algo que ia precisar de mais do que só palavras e promessas para acontecer. Então, a ideia de casar Diná com Siquém virou só uma desculpa para falar sobre a dor e a raiva que separavam as duas famílias. Enquanto Hamor e Siquém queriam arrumar as coisas e unir todo mundo, os irmãos de Diná viam isso como uma chance para fazer justiça, do jeito deles. Com o tempo passando e a situação ficando cada vez mais complicada, Simeão e Levi responderam à proposta de uma maneira que parecia abrir espaço para o perdão. Eles disseram que aceitariam o casamento se todos os homens de Siquém fizessem uma cirurgia de circuncisão, igual ao costume da família deles. Mas essa condição tinha um segundo objetivo, escondido e perigoso. Não era uma tentativa de união, mas sim um plano para deixar os homens de Siquém fracos e vulneráveis. Com palavras bem escolhidas, que escondiam o que realmente queriam fazer, os irmãos de Diná convenceram Hamor e Siquém que só aceitariam o casamento se todos os homens da cidade passassem pela circuncisão, dizendo que casar sua irmã com um homem não circuncidado seria uma vergonha para eles. Hamor e Siquém, querendo muito essa união e sem ver o perigo dessa condição, aceitaram a proposta. Logo, todos os homens da cidade fizeram a circuncisão, pensando que isso ajudaria a unir as duas famílias e trazer paz e prosperidade. Mas quando estavam se recuperando e mais vulneráveis, foi a hora que os irmãos de Diná escolheram para agir. No terceiro dia, com os homens de Siquém ainda fracos e sentindo muita dor, Simeão e Levi atacaram. Com armas em mãos, eles entraram na cidade e atacaram os homens, que não conseguiam se defender. O ataque foi violento e muitos foram mortos, incluindo Hamor e Siquém. Esse ataque, motivado pela dor e pelo desejo de vingança pelo que aconteceu com Diná, mostrou como a busca por justiça pode se transformar em algo muito mais sombrio e complicado. Simeão e Levi queriam fazer justiça pela irmã, mas acabaram causando mais violência e sofrimento, levantando questões sobre moralidade e as consequências de seus atos. Depois do ataque, a cidade de Siquém ficou em silêncio, um lembrete triste do que a vingança pode causar. Esse momento faz a gente pensar sobre como a raiva e a vontade de se vingar podem ter efeitos devastadores, influenciando o destino de pessoas e de comunidades inteiras. Mas não pararam por aí. A violência atingiu todos na cidade. Mulheres e crianças foram feitas prisioneiras e tudo de valor foi roubado. O que tinha começado como uma busca por vingança virou uma destruição total, deixando Siquém em ruínas. Quando terminaram, Simeão e Levi saíram da cidade levando o que tinham roubado, mas também carregando a culpa do que fizeram. Esse peso seguiria com eles, marcando suas vidas para sempre. Jacó ficou chocado quando soube o que seus filhos tinham feito e ficou com medo das consequências. Ele sabia que a violência deles podia trazer problemas não só para sua família, mas também ameaçar o futuro do seu povo na terra que lhes foi prometida. Esse triste episódio mostra o perigo da raiva e da vingança, lembrando como esses sentimentos podem levar a atos terríveis que afetam todos ao redor, criando um ciclo de violência difícil de parar. É uma história sobre o preço alto da vingança e como ela deixa marcas profundas em todos envolvidos.